Mais um dia, mais um aumento de diesel e combustível, mais um presidente da Petrobras foi pra rua e mais uma ideia genial de como nós vamos segurar o preço do gasolina e do diesel agora. Dessa vez vieram com a ideia de um auxílio caminhoneiro que começou em 400 pila e em questão de 24 horas já inflacionou pra milão. E ninguém quer saber de, tipo, liberdade econômica, essas coisas não, né? Vamos lá. Meu Deus do céu, cara, esse negócio é mais uma que eu me sinto assim de novo e de novo fazendo o mesmo vídeo. Mas qual é o negócio da Petrobras de novo? Mais um aumento de preço vindo que se diz por pressão dos minoritários e tudo mais. Cara, tem um negócio que se chama assim processo dos diretores da empresa. Existem sócios minoritários da Petrobras, que são acionistas, e se a diretoria da Petrobras da empresa não está fazendo o que está em interesse dos acionistas, eles podem entrar com um processo com a Petrobras, dizendo que eles estão agindo contrários aos interesses da empresa, que ganha dinheiro, e por isso eles têm que ser destituídos. E como a Petrobras tem ações sendo vendidas nos Estados Unidos, em outras jurisdições, isso pode complicar para o Brasil. Então, não tem muito o que fazer sobre isso. Mas tem a expressão dos minoritários. Já chegamos nisso. Fato é, subiu o preço da gasolina e do diesel. O Arthur Lira, presidente da Câmara, pediu a renúncia do presidente da Petrobras. Ela foi dada durante o pregão aberto. A ação da Petrobras operando e o cara vai lá e renuncia do nada. Profissionalismo ímpar, né? E aí agora vem a nova ideia de como nós podemos conter o preço da gasolina e do diesel. Já teve também... Feliz que a gente já teve essa redução legal do ICMS para não poder ter sobretaxa, né? Então ele fica em 17%, isso vai aliviar o preço dos combustíveis na bomba em no mínimo R$1, vai dar R$1 e acho que R$1,20 a R$1,60, dependendo do ICMS dos estados, é mais ou menos nessa margem. Os números que eu estou dizendo é um pouquinho Instituto Ciro Gomes de Fabricação e Estatística, mas é ao redor desse valor aí. Então isso já alivia, mas a galera continua puta, é ano de eleição e precisamos de uma grande solução mágica. O que Brasília pariu, né, o que começou a se discutir, uma ideia de um auxílio caminhoneiro. Vamos dar 400 pila para os caminhoneiros. O que instantaneamente deixou todos eles putos, porque eles sabem que isso é idiota. Porque assim, se você for ver o quanto de diesel um caminhão usa e a eficiência desse combustível e tudo mais, isso basicamente faz um caminhão andar um pouquinho menos que 50 quilômetros. Então assim, não faz a absoluta menor diferença. A não ser que você diga que é um auxílio na renda e tudo mais. O que aí é meio que dizer assim, vamos mandar toda a cavalaria para você. E daí vai ser que nem o que aconteceu nos Estados Unidos, que teve aquele tiroteio em Uvalde, né, que um maluco entrou na escola, começou a matar criança e professor, e a polícia chegou. Em 3 minutos eles estavam na porta da escola com 11 policiais armados, 2 estavam de fuzis, coletes, a provas de balas e tudo mais, e daí eles esperaram por mais 1 hora e 12 minutos para entrar na escola. Então é por isso que você precisa ser desarmado, que a polícia vai proteger você. Tipo, essa ajuda que os caminhoneiros se sentiram recebendo, sabe? Tipo, nós vamos 400 pila. Foi insultante, e daí na hora eles falaram, não, vamos subir isso aqui para R$600, depois já subiram para R$1.000, já inflacionaram completamente o negócio. Foi erguida a pergunta de como que a gente vai pagar isso, foi erguida a proposta de fazer um decreto de emergência ou alguma coisa assim, estado de calamidade, alguma coisa assim, porque daí já suspende limites de gastos e tal. Você fala, meu Deus do céu... Tudo isso para evitar falar de que tal colocar competição. Porque assim, tem algumas coisas na vida que elas não são que nem a historinha fantástica do filme ou alguma coisa assim, em que tudo tem uma resposta, sabe? Nem tudo é balanceado, assim. Às vezes é só, cara, isso aqui é uma cagada gigantesca e não tem muito o que fazer. Pra gente começar a resolver isso, você precisa começar a implementar medidas agora, que vão ter efeitos daqui a alguns anos. E se você enrolar isso agora para tentar encontrar um garrancho, tudo que você vai ter é o mesmo problema e um garrancho daqui a alguns anos. Então, vamos começar a discutir isso. E é o que não se faz no Brasil. E aí, para começo de conversa, algumas pessoas falam, mas a Petrobras não é monopolista no Brasil. Ela, por boa parte da história, teve controle do refino, ela, por boa parte da história, teve várias vantagens competitivas, e, em efeito, ela é monopolista por causa dos regimes de como são usados, como são vendidos os postos de petróleo. Tanto que tem uma proposta do Ganimi, do Paulo Ganimi, deputado federal do Novo do Rio de Janeiro, para alterar isso, que pode ser votado esse ano, inclusive, que daí muda o regime de partilha para concessão, e daí você tem um regime que faz sentido como é no resto do mundo.
né, que é uma porcaria que a gente tem há quase mais de 10 anos, acho que 2010 o regime original, e gerou vários problemas de investimento no Brasil. Então, assim, você tem... aliás, isso serve pra galera, assim, que reclama, porque tem muita gente que fala assim, mas por que não se faz nada e tudo mais? Cara, tu pode ir lá e berrar e lacrar um monte, fazer um monte de coisa, e pegar um monte de likes e tal. É super legal, na política é a coisa mais cômoda que você pode fazer, sabe? É você reclamar um monte, não fazer porra nenhuma, pegar um monte de likes e ser lembrado como o cara que agiu, embora você não tenha feito estritamente porcaria nenhuma. Agora, é difícil você, como um deputado, ir lá e escrever um projeto técnico que passa em todas as comissões, que seja aceito, que seja decente e que propõe uma alternativa, que foi o que o Ganime fez. Então, assim, um monte de gente gosta de criticar ele, só que daí não olha o que ele tá fazendo, cara. Eu fico irritado com esses negócios. Mas, enfim, tem esse projeto dele, que é uma coisa que ajuda, mas voltando ao ponto anterior... A Petrobras tem vantagens nessas coisas, de como vai ser explorado o poço de petróleo, e ela tem outras vantagens também que são implícitas, que é assim, você vai investir em petróleo no Brasil, quer dizer, você já vai investir num país em que todo ano tem uma pletora gigante de... Pletora gigante de planasmo? Não sei. Tem uma pletora de candidatos dizendo assim, nós vamos nacionalizar tudo isso, nós vamos reverter tudo, nós vamos fazer não sei o que, não sei o que. Então, se você vai investir num troço desse de longo prazo, você tem que ter uma análise de risco ali no meio, que é qual é a chance de algum desses desgraçados ganhar e de fato me assaltar. E você vai investir num país desses, já começa com esse problema. Segundo, mesmo que você vá, o que você vê? Vamos olhar histórico. Quando você tem problemas no Brasil, o que acontece? Eles tentam encontrar algum populismo e controlar preço ou eles tentam inserir mais competição? Então, dado que esse é o histórico, você está disposto a investir bilhões ou dezenas de bilhões de dólares num país que tem esse histórico para fazer produção de petróleo? Não. Então, assim, tem várias coisas que informalmente fazem com que a Petrobras seja ou monopolista ou quase monopolista, que ela tem um controle gigantesco do mercado, porque, assim, quem que vai sinceramente querer vir fazer isso aqui? Sabe, vamos lembrar que boa parte do investimento que aconteceu nessa última década estava envolvido com esquemas de corrupção, não foi honesto. Okay? O que também, de novo, é uma coisa que afasta investimento. O Brasil é um país que constantemente trata investidor, especialmente estrangeiro, capitalista, o gerador de empregos, como a pior coisa do universo e a origem de todos os problemas, e depois para e se pergunta, por que tudo tá caro e o desemprego tá alto? Ué, deve ser culpa do capitalismo. Sabe? Então, assim, a gente tem que começar a combater todos esses problemas de vantagens legais implícitas ou explícitas que a Petrobras tem, que afastam o investimento e que reduzem a concorrência. Que a Petrobras lucra muito mais que outras empresas. Sim, é isso que acontece quando você não tem concorrência. Vamos voltar para esse assunto, por favor? E isso não é uma coisa que não vai ser resolvida rapidinho. Não é uma coisa que vai ser resolvida com pele agora, isso ou aquele. Vão ajudar, claro, certamente você vai ter vitórias que vão contribuir agora, mas para você ter um avanço significativo, você precisa de anos de uma constância de estabilidade jurídica, de reformas, de confiabilidade no país, para que isso atraia investimento para a gente poder ter uma produção de combustíveis boa que tem um preço menor, que tem um preço mais amigável. Lembrando que, claro, preços estão subindo no mundo inteiro, então de qualquer forma a gente ia tomar uma alta, mas não precisava ser uma alta tão grande. Agora, o problema é que isso exige dedicação constante, compromisso com reformas, isso exige que as pessoas tenham ideias diferentes, tenham posições diferentes. Isso exige uma mudança de pensamento no Brasil, de não tratar esses caras como inimigos. E aí a gente vai para o verdadeiro problema, que boa parte é o que eu já falei. É tratar esses caras como se eles fossem a verdadeira raiz do problema, né? As petroleiras estrangeiras que vêm aqui, o estrangeiro, o investidor, o capitalismo, e depois ficar se perguntando por que só tem uma empresa que a Petrobras é uma porcaria e tudo é caro. Então, assim, no fim das contas, de quem que é a culpa disso? De todo mundo que fica defendendo que tem que ter uma estatal forte pra caramba, que toda vez que alguém vem aqui investir no Brasil é uma invasão e eles estão explorando as pessoas e nós podemos... Sabe, é as consequências de décadas desse pensamento sendo implantado no Brasil. E isso não vai ser resolvido com um vale caminhoneiro de R$3.000, que seja. Isso só vai deixar uma conta a ser paga e mais um histórico de populismo tacanho na história do Brasil, que vai fazer com que todo mundo que investe internacional olhe para o Brasil e fale: é sério isso? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.